Fala aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Delbel, você tá em mais um Guitar Gear Geek News. Eu tô gravando esse vídeo aqui em quarentena, nesse mês de março, com todas as notícias que me interessaram que eu vou trazer pra vocês. E a primeira delas é sobre a Line 6, que anunciou o recall das suas unidades G10. Esse recall inclui toda a linha G10, que é G10S, G10T e a G10 normal, assim como o seu cabo carregador USB. O motivo desse recall é que a bateria pode estar superaquecendo enquanto está carregando, e por conta disso ele pode romper a tampa da bateria no dispositivo. Acontecendo isso, pode ser que essa tampa seja arremessada, então os riscos são de explosão, de pegar fogo e de alguém ser machucado com essa tampa explodindo em algum lugar. A recomendação da Line 6 é que os proprietários desse produto levem para o recall nos distribuidores Yamaha, isso nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei como, não sei se tem alguma importadora oficial para Line 6 aqui, seria bom a gente se informar talvez. E a próxima é da Ernie Ball, que lançou uma versão nova para o seu pedal de volume, o VP Junior. Se você costumava pesquisar modificações de pedais na internet, pode ser que você já tenha visto algumas mods nesse pedal que o Schnobeltone fazia, incluindo um Polytune da TC Electronic na prancha do pedal de volume da Ernie Ball. Aparentemente isso serviu de inspiração para a Ernie Ball lançar um modelo oficial com um afinador nesse pedal de volume, que além de ter um visual bacana, ainda é muito funcional porque economiza o espaço de um pedal no seu board. E ainda falando da Ernie Ball, foram lançados 4 novos modelos de corda para guitarra com calibres diferentes. O primeiro deles é o Turbo Slinks, que vai de 9,5 a 46, que seria entre a Regular Slinks e a Hybrid Slinks. Seria um calibre de corda para quem está transicionando da 0,9 para 0,10 ou voltando da 0,10 para 0,9. Depois disso tem a Mondo Slinks, que ela vai de 10,5 a 52. A ideia desse jogo de corda é que você coloque numa guitarra que provavelmente vai estar afinada em algum tom abaixo, mas você ainda não quer chegar na 0,11. E se você, assim como eu, gostava da Skinny Top e Heavy Bottom para afinações mais baixas, sai um modelo que pode deixar você bem interessado. Eu estou falando da Skinny Top Beefy Bottom, que se você gosta de fazer muitas bases com a corda mais tensionada, então você gosta de um bordão mais firme, e você faz solo com muitos bends, então esse calibre vai servir bem para você. Comparando com a Skinny Top Heavy Bottom, essa aqui ela vai ter o bordão em 0,54 em vez de 0,52, que seria o que você tem na 0,11 híbrida atualmente. E também vai ter uma versão para 7 cordas que o bordão vai em até 0,62. E também tem a Might Slink, que vai de 8,5 a 40, que seria a nova opção para quem gosta de cordas com baixa tensão. E antes que comece o mimimi sobre tensão de corda, 0,9 é para mocinha, etc., vou lembrar vocês que tem alguns guitarristas famosos que tem uma super pegada que usavam corda 0,8 e 0,9, como Ed Van Halen e Jimmy Page. E além disso, eu vou colocar um link aqui embaixo para um vídeo do Rick Beato, que ele faz alguns testes com guitarras com calibre entre 0,8 e 0,11, mostrando a diferença no som entre isso. E esse mês, a Strymon também anunciou que eles estão descontinuando o primeiro pedal que eles lançaram, que é o Obi-Wan. Esse pedal, que foi lançado em 2009, ele é um clean boost com compressor. De acordo com a marca, o principal motivo deles descontinuarem esse pedal é que tem um componente que é um resistor que faz a parte ótica desse pedal, está com muita dificuldade de encontrar, e com isso começou a limitar a produção desse pedal. Na postagem deles sobre descontinuar esse pedal, eles agradeceram aos consumidores e por tudo que fizeram referente à música usando esse pedal. E outra novidade é da Kemper Amps, que lançou o Cabinet e o Cone, que são um gabinete e um falante. Eu não vou falar muito sobre o gabinete porque ele é um gabinete verde e preto da Kemper. Mas a parte interessante é sobre o falante, que é o Cone. Esse falante é um falante full range, então a gente está falando de um falante que não tem a coloração que um falante convencional colocaria no som. Então se você usar ele diretamente vai ser um som feio, que seria mais ou menos a mesma coisa de você ligar sua guitarra numa mesa de som, por exemplo, e jogar num PA. A ideia desse falante é que saiu junto com ele a nova firmware do Kemper, que tem os imprints de 19 modelos da Celestion que você pode usar. Esses imprints se tratam das características desses 19 falantes que você pode colocar via preset no seu Kemper. Para isso você vai ter que usar o seu Kemper com power ou uma potência externa ligada numa caixa que tem um falante desse, o Cone. Na seção Output do seu Kemper, você tem que desligar a simulação de caixa interna dele, e com isso ele vai habilitar a seção Cone, onde você vai ter alguns parâmetros para escolher de equalização, além desses 19 modelos clássicos da Celestion.
Isso torna interessante se você gosta de usar o Kemper com uma experiência mais próxima de um amplificador. Então, em vez de você necessariamente jogar ele na mesa de som, etc., você pode colocar a simulação de falante diretamente através do imprint e ainda microfonar esse falante. E a trilha do vídeo de hoje é da banda Blackening, do nosso amigo Jorge Fernando. Se falar Jorge Fernando fica parecendo que é um cantor sertanejo e é uma banda de metal, então vamos chamar ele, como todos conhecem, de Zozzy. O Zozzy é endorse da Angle, da Nig e de algumas outras marcas também. Ele costuma usar guitarras pontudas, mas quem conhece ele um pouco melhor sabe que ele é louco pra ter uma Les Paul. E como sempre, se você quiser conhecer mais sobre o trabalho dessa banda, eu vou colocar todos os links aqui pra você ouvir. E ainda ouvi dizer que tem um clipe novo pra sair dessa banda, não tem? E se você está acompanhando o meu canal, tem um vídeo novo sobre golpes na internet que eu lancei há 2 semanas mais ou menos. Nesse vídeo eu estou falando sobre alguns golpes aplicados na internet, em Mercado Livre, OLX e afins, que normalmente é onde a gente vai adquirir nossos equipamentos. Eu estou falando como funcionam esses golpes e como principalmente você se prevenir deles. E mais uma vez, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí. Eu estou vendo por algumas estatísticas que 70% de quem assiste meus vídeos não é inscrito, então me ajuda aí. Só clicar. Obrigado e até a próxima. Wake up from this bloody outbreak. Get up before it's too late.